O mundo muçulmano se prepara para um Ramadã diferente do habitual, sem grandes reuniões para as refeições da noite, sem orações noturnas nas mesquitas, sem encontros entre amigos até tarde da noite e sem viagens às cidades sagradas do Islã. Da Arábia Saudita ao Marrocos, passando por Egito, Líbano ou Síria, os muçulmanos vão precisar se adaptar às medidas de contenção à pandemia. Para conter a propagação da Covid-19, autoridades sauditas suspenderam a Umrah, a peregrinação a Meca e Medina, e é provável que seja suspenso o Hajj, a grande peregrinação anual, no final de julho. Autoridades religiosas de vários países apoiaram as restrições e insistiram na necessidade de rezar em casa para evitar multidões. No Irã, o país do Oriente Médio mais atingido pela epidemia, o Ayatollah Ali Khamenei pediu que os cidadãos evitem os grandes eventos durante o Ramadã, mas sem descuidar da oração. Pela primeira vez na história da Igreja Católica, o Papa rezou sozinho diante da imensa praça vazia de São Pedro. Francisco concedeu a bênção Orbe e Urbe, que, em um momento tão difícil, com medidas de confinamento que afetam mais de 3 bilhões de pessoas. Signore, benedici il mondo. Senhor, abençoe o mundo, dê saúde ao nosso corpo e conforte nosso coração. Você pede que não tenhamos medo. No entanto, nossa fé está fraca e temos medo. Mas você, Senhor, não nos deixará à mercê da tempestade. Signore, non lasciarsi in balia della tempesta. A bênção extraordinária é a mesma que os pontífices costumam transmitir apenas em 25 de dezembro e no domingo de Páscoa. Quem usa máscara ama, tá na cara de quem usa máscara cuida, tá na cara de quem usa máscara sabe que a vida é valiosa. Quem usa máscara salva, usar a máscara salva, usar a máscara salva. Muito bem, boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui à página da Cafeteria Especial no Facebook para mais uma live pela vida hoje, dia 3 de junho. Vamos conversar muito sobre as novidades que nós temos aí sobre essa pandemia, né, que tanto nos assusta, que tanta coisa tem feito com a gente. E a gente então vai falar sobre isso na noite de hoje, mais uma vez com nossos convidados. Na noite de hoje temos aí a Maureen Miele, temos o Marco, temos a Gisele, dando para a gente todo o brilho da participação, né? Também temos confirmada a presença do padre João Carlos Almeida, né? Não está aqui conosco ainda na transmissão, mas a gente aguarda que ele consiga fazer a sua presença conosco aqui. Ele está em São Paulo, né? Ainda não fez o acesso conosco. Talvez durante a live ele apareça também aqui. Muito bem, como é que vocês estão aí? Meninos e meninas, vocês estão tudo certinho com vocês? Boa noite, Amaury. Boa noite, Gisele. Boa noite, Marco. Bem-vindos. Boa noite. Tudo bem aí, galera? Galera do bem da quarta-feira. Boa noite, boa noite. Então, essa live tá travando um pouquinho, Jorge. Tá difícil de compreender. Não sei para vocês aí como é que tá. Estamos lá. Para mim tá ok, mas o Jorge está travando um pouquinho. Segue em frente, para mim, doutora Mauri, tá melhor, né? Segue você, Gisele. Então, vamos lá. Jorge, prazer estar com você aqui de novo, querido. Esses meninos aqui, doutora Mauri Miele e doutor Marco Malchitsky. Muito bem, muito bem. Vamos falar da nossa quarentena, pandemia, cada semana trazendo novidades aqui. Então, eu quero que todo mundo que está acompanhando essa live participe, deixe seu comentário que o Jorge vai passar aqui para a gente. Tem pergunta? Deixa aí nos comentários, aproveita e compartilha essa live
para que todo mundo que você conhece possa também ficar bem informado. O importante é a gente ter informação quentinha aqui, com profissionais de qualidade, de excelência, para a gente ficar também mais tranquilo e saber se cuidar melhor. Então, como já é de praxe, a gente começa a nossa live falando aí das novidades da semana, o que aconteceu, o que a gente tem que destacar da semana que vencemos, né, a pandemia. Doutora Mauri, como sempre, pode começar então falando dessa semana? Vamos lá. Boa noite a todos. Eu acho que eu tive essa semana bastante contato com a questão de diagnóstico, de possibilidade de tratamento, de vacinas, mas a gente vai colocando isso durante a apresentação. Acho que a gente vai ter bastante perguntas, a gente pode responder essas perguntas de acordo com a curiosidade, com o questionamento do pessoal que está acompanhando a gente. Então, essa é mais uma live, muito bom estar aqui. Eu confesso que eu espero com bastante expectativa sempre essa quarta-feira, que é o momento da gente encontrar as pessoas que a gente gosta e também de levar um pouco de conhecimento, um pouco de ciência e, de certa forma, amenizar um pouquinho esse processo todo, né, que a gente vem vivendo aí desde o início do ano. Eu queria ressaltar um trabalho muito interessante que saiu na revista Lancet, que é uma revista britânica das mais conceituadas em medicina, saiu agora na segunda-feira, que é a maior revisão até agora publicada sobre a importância das medidas preventivas em relação à infecção pelo coronavírus. Como a gente sempre diz, né, na ausência de uma vacina, na ausência de uma terapia adequada, o que nós temos que fazer é cumprir as normas de distanciamento social, de uso de máscaras, de lavagem das mãos, etc. e tal, que a gente vem exaustivamente falando sobre isso e vamos continuar falando também exaustivamente. Mas esse trabalho do Lancet foi muito interessante porque ele conseguiu compilar 172 estudos que foram feitos em diversos países, ou seja, então experiências as mais diversas, né? Países asiáticos, europeus, as experiências com os países americanos também, da Oceania, e 44 estudos que foram feitos apenas em instituições de saúde. A finalidade era entender a importância, né, do distanciamento social e de outras medidas de prevenção. E está claro, está evidente, coisa que a gente já sabia, que essa questão dos 1,5 metro, 2 metros, 1 metro, né, o chamado distanciamento social, ele realmente tem uma importância significativa. Mas eles enfatizam um número que eu acho e considero que nós devemos padronizar como realmente o nosso limite mínimo, né, na questão do distanciamento, que é 2 metros. Eu vou explicar por que se chegou a essa questão da distância dos 2 metros. Mas eles viram nesses estudos que 2 metros ou mais de distanciamento garante realmente que você reduza o risco da transmissibilidade. A questão dos 2 metros, que foi utilizada, está sendo utilizada especificamente para a pandemia atual, na verdade, ela vem dos estudos feitos em meningite. Em 1988, aconteceu um pequeno surto de meningite meningocócica. Meningocócica, a gente fala, é um meningococo, é uma bactéria gram-negativa, né? Um coco gram-negativo, que é um dos responsáveis pela meningite dita bacteriana, pela meningite purulenta. Aconteceu em 1988 um pequeno surto numa escola do Texas, e eles viram que crianças que haviam tido contato com a criança índice, aquela criança que deu entrada primeiramente no hospital, eram crianças que tinham mantinham um distanciamento de menos de 2 metros desse caso índex. Então, esse 2 metros surgiu daí, né? Ou seja, uma determinada distância onde o risco de uma transmissão pode acontecer. Esse 2 metros foi importado também para a influenza e agora está sendo adotado para o coronavírus. Mas os demonstraram que realmente 2 metros ou mais de distância é realmente a metragem suficiente para a gente ter uma proteção contra a transmissão. Outra coisa que foi vista também no estudo, que reitera, né, a importância desse método de prevenção, é a questão do uso de máscaras. O número de máscaras, quando você compartilha, ou seja, o uso social da máscara, quando as pessoas estão usando máscaras, né, não basta um usar,
é importante que o outro também esteja usando, é capaz, só o uso de máscara, de reduzir em 85% o risco de transmissão. Esse estudo, então, mostrou exatamente isso. E quando nós vamos para o ambiente hospitalar, principalmente no ambiente de maior risco, que são as UTIs, o uso de máscaras N95 e, vejam bem, a proteção ocular, ou seja, a questão da mucosa ocular como um fator de risco, se você estiver usando uma proteção ocular, você reduz mais 76% de risco de transmissão. Por isso que a gente vê, como já foi dito, inclusive aqui, quando a gente teve a presença do Dr. Roque, intensivista, né, falando da experiência da UTI com os pacientes com Covid, por isso que é importante que esses profissionais tenham a paramentação adequada. Estejam todos eles que estão lidando com o paciente devidamente paramentados, não só usando máscara, mas também tendo essa proteção ocular. Então, esse estudo, ele reitera definitivamente essa importância, né, do distanciamento e a importância do uso de máscaras. Não foi abordada a questão de lavagem de mãos, etc. e tal, porque o objetivo do estudo era tentar tirar pontos que realmente fazem a diferença. Não estou dizendo que lavagem de mão não faça a diferença, mas ele reitera essa questão que a gente vem batendo há um tempo, né, do distanciamento social, do uso de máscaras e por aí vai. Eu quero falar um pouquinho também, rapidinho, sobre a questão estatística, né? Isso que vem nos preocupando sobremaneira. O Brasil hoje, em relação a números absolutos de casos, ele só perde para os Estados Unidos, nós estamos, então, em segundo lugar, e em número de óbitos, nós estamos em quarto lugar, se é que já não passamos a Itália. Eu não tenho os dados de hoje, mas a Itália tinha, até ontem, 530 mil óbitos, né? O Brasil estaria, então, na quarta posição. É muito provável que, com a estatística de hoje, ontem nós tivemos 1.282 casos, né, nas 24 horas antecedentes, é provável que hoje a gente já possa ter ultrapassado a Itália em número de mortes e ido para o terceiro lugar. Devemos, em breve, eu arrisco a dizer que, nesta semana, ultrapassar o Reino Unido, que tem 39.451 óbitos. É muito provável que o Brasil supere o Reino Unido ainda nessa semana e venha fechar a semana no segundo lugar no número de óbitos também. Então, nós vamos ficar junto com os Estados Unidos em número de casos e número de óbitos. Pior que isso, são os dados da Organização Mundial de Saúde, que mostra que nós estamos longe de alcançar um padrão de estabilidade. Nós estamos, então, em franca ascensão. Se os nossos colegas que estão assistindo o programa, estão acompanhando a nossa live, se vocês pegarem aquele mapa que compara, aqueles gráficos que comparam o crescimento da curva em todo o mundo, vocês vão ver que o Brasil é o único que mantém uma curva absolutamente ascendente. Os outros países, inclusive os Estados Unidos, já começam a apresentar um platô e uma queda, e o Brasil está em franca ascensão. Então, como eu disse, estamos rumando para ser o número 1. Não sei se número total de casos a gente superaria os Estados Unidos, mas nós vamos ter, realmente, vamos chegar bem perto em relação também ao número de óbitos, né? Inclusive, esses dados que a gente coloca, né, os dados que todo mundo vê sendo apresentados na mídia, do número de óbitos e do número de casos, lembrar que a gente pode ter uma defasagem de até 60 dias. É possível que a gente possa ter 60 dias de defasagem, porque os casos podem ser notificados até com 60 dias de diferença. Então, isso é um dado muito importante, eu acho que é importantíssimo que a gente passe para os nossos ouvintes. E uma coisa incrível que a gente tem visto também, isso me chamou a atenção nessa última semana, é o número de mortes que tem acontecido em casa, de pessoas que não conseguem chegar até o hospital ou que não têm nenhum plano de assistência. Por exemplo, no Amazonas, houve um aumento, agora nos últimos 30 dias, de 149% no número de óbitos por coronavírus que estão acontecendo no domicílio das pessoas, e não dentro de uma unidade de saúde. O Brasil continua fazendo pouco teste. Isso é muito importante a gente frisar, né? Quem testa pouco, controla pouco, né? O Dr. Marco pode comentar sobre isso em seguida. Se a gente pegar o número de testes por milhão de habitantes, que é uma maneira muito prática e muito estatisticamente confiável da gente saber quem está fazendo o exame, vamos só fazer uma simples comparação. A Rússia faz 76 mil testes por milhão de habitantes.
A Itália faz 65 mil e pouco, 66 mil arredondando por milhão de habitantes. Os Estados Unidos, que testava pouco no início, hoje está fazendo 55 mil. O Brasil faz 4.300 testes por milhão de habitantes. Então, isso leva a uma subnotificação e leva a um mau diagnóstico, consequentemente, a um mau controle. Outro dado alarmante em relação à epidemiologia: nós estamos observando uma interiorização dos casos de Covid. A Covid está saindo do centro, está indo para a periferia das grandes cidades e está começando a se alastrar para o interior do Brasil. Vejam um exemplo. Em março, nós tínhamos, no total de casos no Brasil, 12,4% estavam em cidades do interior dos estados. Agora, no final de maio, isso subiu para 34,5%. Então, é mais do que o dobro, né, gente? Isso é bastante importante, porque provavelmente estamos chegando a alguns locais de pouco recurso, tanto em nível de UTI, quanto em nível de testagem, em nível de diagnóstico. E eu faço a pergunta, quero terminar essa minha primeira abordagem aqui, continuo fazendo a pergunta que eu faço desde o primeiro programa que a gente, já vamos para quarta-feira, né, que a gente está se encontrando. Eu continuo perguntando, qual é o plano do governo brasileiro em relação ao coronavírus? Qual é o plano do controle? Nós estamos há 19 dias com o ministro de Saúde interino, há 19 dias, tá? Este ministro, ele não tem nenhuma experiência em gestão em saúde, nenhum antecedente em gestão de saúde. Então, nós estamos há 19 dias com o interino sem nenhuma experiência em gestão de saúde. Temos várias promessas que o governo fez e que não foram cumpridas. As poucas promessas em relação ao controle do coronavírus no Brasil não foram cumpridas. Por exemplo, em abril, eu anotei isso, foram prometidos 46 milhões de testes que seriam distribuídos para o país, tá? Desses 46 milhões de testes, 24 milhões eram PCR, que é o exame que a gente já falou aqui, que faz o diagnóstico, que possibilita que a gente faça um diagnóstico e, consequentemente, a gente possa fazer a intervenção. Foram entregues, desses 46 milhões de testes, 10 milhões apenas, e 3 milhões apenas de PCRs. Essa foi a promessa, e o que se cumpriu foi absolutamente um valor absolutamente ridículo. 15 mil respiradores foram prometidos no final de março, que viriam de fora. Nenhum deles foi entregue. Por quê? Os governos que negociam com o governo brasileiro estão perdendo a credibilidade no país. 15 mil respiradores não foram entregues. Em 11 de março, eu tenho isso anotado, foi prometido que haveria um contrato com os hospitais particulares para alugar UTIs particulares para poder atender cidades onde a gente tivesse um esgotamento do atendimento. De 3 mil UTIs, leitos de UTI que foram prometidos, apenas 540 foram cumpridos. Então, nós estamos de promessa em promessa, né, absolutamente sem sair do lugar. Então, eu volto a perguntar, qual é o plano do governo do Brasil? E para fechar, como eu falei desses 17 dias que a gente tem de um ministro interino de saúde, olha o que aconteceu em 17 dias de gestão do ministro interino de saúde, que não tem nenhuma experiência em gestão em saúde. 141% dos casos aumentaram nesse período. 102% dos óbitos aumentaram nesse período. Tá? E o total de casos registrados até hoje no Brasil, 58,5% aconteceram nesses últimos 17 dias. Então, volto a perguntar, qual é o plano que a gente tem para gerir essa maior desgraça sanitária da história do país? Esse número absurdo de mortes que a gente tem observado aqui, e esse número absurdo de casos que a gente vê acontecendo a todo dia. Qual é o plano? Aonde nós vamos chegar? Como é que nós vamos resolver isso? A gente pode discutir, eu estou vendo que o padre Joãozinho entrou, e eu acho que vale a pena a gente apresentar o nosso ilustre convidado de hoje. Então, a minha introdução era essa. Isso. Até antes de apresentar o padre João, eu quero só fazer um adendo aqui, doutora Mauri. Falando, então, dos casos aqui confirmados, segundo eu acabei de pesquisar aqui, 32.117 mortes por Covid no Brasil. E outra coisa também interessante, ressaltando essa sua observação da revista Lancet, a OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, ela ressalta justamente tudo isso que você falou. Relembra a necessidade do distanciamento social,
né, a questão de controle, enfim, tudo isso que você falou, então, vem ressaltado aí pela OPAS. Quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, que está falando diretamente de São Paulo. Padre João, seja bem-vindo. Vem aqui hoje falar também desse momento que estamos vivendo, que é a questão da ansiedade, da nossa espiritualidade diante dessa pandemia. Boa noite, Padre, seja bem-vindo. Boa noite, Gisele, boa noite, Marco, Amaury e o Jorge, meu ex-aluno, né? Sim, sim. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu que sou catarinense, estou há 75 dias em quarentena. 75 dias. E na nossa comunidade, aqui em Taubaté, nós temos uma situação muito típica. Nós temos um convento, não é? Que se dedica às aulas de teologia e filosofia. Sou professor de teologia e de filosofia. Minha formação é em teologia sistemática, uma especialização mais específica na mariologia, pneumatologia, eclesiologia. Depois, a outra formação em espiritualidade, que eu fiz em Roma, na Gregoriana, voltada muito para a espiritualidade educacional, e mais o meu doutorado principal em educação na USP, sou avaliador do Ministério da Educação para universidades. Então, nós aqui, fui 12 anos diretor dessa faculdade, e nós não tivemos nenhuma parada, porque logo que houve aquele isolamento social de uma hora para outra, ali pelo dia 15 a 20 de março, né? Já não tinha dimensão do que estava acontecendo, foi um tsunami, e nós paramos completamente, e essa semana que eu saí pela primeira vez do portão, não é? Desde março até junho, não é? Sem sair do portão. Por quê? Porque a nossa comunidade tem 63 membros, e nós temos jovens e idosos. A 10 metros aqui atrás de mim, moram jovens de 25 anos. E a 5 metros aqui na minha frente, mora o Padre Zezinho, que vai fazer domingo de 79 anos. Né? É uma bomba relógio. Não é? Nós temos idosos, em situação de total vulnerabilidade, e jovens. Bom, então nós fizemos um pacto de quarentena total. Imagina o que é isso, aqueles jovens, tem 40 jovens numa casa, onde, exalando vontade de fazer coisas, né? Presos. Então, nós ampliamos o tempo de oração. O que era 45 minutos virou 1 hora, o que era mais 45 minutos virou outra hora, e criamos uma rotina. E como nós observamos, a definição de uma rotina produtiva, de uma rotina em que também o ócio criativo é contemplada, tornou aos poucos a convivência saudável, mesmo dentro do isolamento social, não é? Então, hoje nós estamos completando esses 75 dias, não perdi uma aula, curiosamente, começamos com vídeos, ambiente virtual assíncrono, se é que me faço entender, né? Por exemplo, era Moodle, cada um entrava a hora que podia, estudava, mas aquilo se tornou muito pesado. Então, eu pessoalmente parti para o Zoom. Aí hoje, essa semana mesmo, dei todas as aulas pode ser Meet, Zoom, isso que nós estamos fazendo aqui. E tem sido muito bom. O que eu observei? Da minha parte, num primeiro momento, eu tinha eventos, estou acabando de lançar um livro, né, tem algum lugar por aqui, A Verdadeira História da Virgem Maria. Em plena pandemia, olha que loucura, estou lançando um livro. A Verdadeira História da Virgem Maria. E é um livro... Como é que é? Ócio criativo funcionando aí como exemplo. Eu escrevi em Brusque, mas eu tinha eventos em todo o Brasil para lançar esse livro, editado pela editora Planeta. Então, ele é um livro para aeroporto, para todo mundo. A Maria contando a história dela sob a forma de romance, né? É um romance histórico. E agora? Eu cancelei 40 eventos. Aí o que eu observei? No primeiro momento, falando da espiritualidade da quarentena, espiritualidade da pandemia.
não é? Eu acho que é isso que vocês esperam de mim. Isso, uma conversa aqui, padre. Vamos bater um papo bem legal para a gente falar disso. Exatamente. Então, num primeiro momento, eu observei que a frustração deixa a gente numa inércia, né? E depois, num segundo momento, a frustração piora porque você tem que se desconstruir. Para mim, que sou um viajante inveterado, que toda semana estou em algum voo por esse Brasil, por esse mundo afora, eu me negava a desmanchar as minhas malas, né? Mas, num terceiro momento, eu comecei a forçar a reação e comecei a observar que isso veio para ficar, que teria um novo normal, né? E que eu teria que me reinventar. E aí eu comecei a me reinventar. Em primeiro lugar, redescobrindo espaços para chegar até nas pessoas. E vou dizer para vocês, olha, eu nunca atingi tanta gente na minha vida como nesses 75 dias. O meu canal no YouTube cresceu em 5.000 inscritos nesses 2 meses. O meu Instagram aumentou 20.000 seguidores, né? O YouTube, o Twitter não, porque o Twitter não é de Deus, mas é reinado de Satanás. É dos robôs. Então, vocês não sabem, o meu mini sermão tem de 12 milhões de pessoas por dia. Hoje eu falei dos fariseus e fui falar que os fariseus de hoje fabricam robôs e fake news, aí eu levei uma saraivada tremenda. Mas, enfim, Deus sabe o que faz. Então, o Twitter não. Mas eu, inclusive, tornei minha conta privada para não ficar ouvindo o canto das sereias. Essa é uma outra dica legal, hein? Você fica ouvindo o canto das sereias, lembra daquele mito lá do Ulisses, né? Que ele queria ouvir o canto das sereias, que diziam que era lindo, mas quem ouvia levava o navio pro precipício, lá pro fundo do mar, né? Que batia nos rochedos. Então, ele se fez amarrar no mastro e disse, não me tirem daqui. Mas aí, na hora que ele ouviu o canto das sereias, ele queria ser liberto e ia para a tragédia. Então, há certas críticas que é melhor a gente não ouvir. Né? Melhor ser fingido de cego, né, padre? Padre, aproveitando, você falou até que essas ferramentas têm te ajudado e que seu canal cresceu, é porque justamente confinados em casa, obviamente as pessoas estão procurando várias ferramentas, tanto para se distrair, para se informar, e acredito que a espiritualidade nesse momento tenha se acendido, né? As pessoas querem um conforto que não está dando para a gente buscar simplesmente não é uma coisa que, o que me incomoda aqui eu vou ali e resolvo na prática, fisicamente. O que está nos trazendo transtornos, e eu acredito que a maioria das pessoas com quem eu falo está se sentindo assim, ninguém em todas as áreas está bem. Como é que a gente usa essa espiritualidade para justamente se conectar agora com algo que vai poder nos conectar com a gente mesmo? Porque Gisele, às vezes as coisas mais antigas são as mais novas, né? O que eu tenho observado? Existem sete grandes virtudes. A tradição da Igreja Católica distingue as virtudes em virtudes cardeais e teologais. O que é isso? São virtudes do céu e virtudes da terra. A virtude teologais é aquela que Deus infunde na gente. A fé, a esperança, caridade, ponto final. Né? Sem isso, ninguém sobrevive. Pode ser até ateu, mas não pode viver sem fé. Opa, que o padre Joãozinho agora está com a corda toda. Como assim um ateu vai viver sem fé? Meu tio, ateu, quando teve que ir para a mesa de cirurgia da carótida, na qual ele morreu, pediu para minha prima, filha dele, que também não tinha fé, para rezar por ele. Ele precisava ter fé, pelo menos, no médico. E estava faltando fé. Eu tenho que ter fé, ao menos, em alguém. E nós estamos numa crise de fé nas lideranças, crise de fé nos nossos governantes. É ou não é verdade? Estava ouvindo agora o Amaury falando aí. Então, fé é essencial, esperança é fundamental para manter a saúde mental diante dessa pandemia, e caridade é fundamental, porque é solidariedade. Então, essas três virtudes, fé, esperança e caridade, são
os órgãos vitais, são os gêneros de primeira necessidade. Mas depois tem as virtudes cardeais, que são aquelas que nós precisamos desenvolver com o nosso esforço. E essas também são ingredientes dessa sopa espiritual que vai nos dar o equilíbrio vital. Esse equilíbrio vital que é fundamental, que inclusive aumenta a minha capacidade de... Devo estar falando uma heresia do ponto de vista médico, né? Mas aumenta melhora o meu sistema imunológico. Vamos dizer, o que seria isso? Então, eu vou estar menos depressivo, vou estar mais esperançoso. Não, eu não posso esperar nos homens, eu vou esperar em Deus. Mas tem 4 virtudes cardeais. Virtudes cardeais é dos pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste são aquelas que dão o equilíbrio humano para a gente. Então, a primeira delas é a justiça, né? Não vou falar dela. A outra é a prudência, também não vou falar dela. Fortaleza, né? Também não vou falar dela. Eu escolhi uma para falar aqui, que eu acho que é fundamental. Vemos o tempo das sínteses, né? Fundamental é a temperança. A temperança é fundamental. Eu tô vendo, estava ouvindo a Mauri falar, tenho lido muita coisa, que hoje nós precisamos ter critérios, não é? Sanitários misturados com critérios econômicos, não é? De modo que se saiba o quanto abrir, mas cientificamente, não é? Não só intuitivamente, mas quantitativamente, ou seja, com critérios. O governo estava fazendo isso com o primeiro-ministro da Saúde, continuou com o segundo-ministro da Saúde, tinha um belíssimo plano. Os governadores estão fazendo isso. Santa Catarina, em muitos lugares, tem boias, né? Para saber o quanto abre, o quanto não abre, e o povo se empolga. Taubaté ontem abriu de vez. Eu tive que sair para buscar um carro, que não veio ao caso aqui, e foi a primeira vez que eu saí. Tudo aberto, né? O bispo hoje acabou de dizer que, apesar disso, as missas não voltarão antes do dia 30 de junho, porque há uma empolgação exagerada, entendeu? Não teve temperança, não teve... a mulher, o homem também, eu não sei fazer comida, não sei cozinhar, mas eu nunca entendi muito bem na receita de bolo, de não sei o quê, quando diz assim, uma pitada de sal. O que é uma pitada? Ué, qualquer pessoa que cozinha sabe que é uma pitada, mas tem que ter o tempero certo, né? E aí eu hoje estava rezando, né, para trazer aqui um texto clássico. Gente, o texto que eu vou ler agora para vocês aqui, trazer um pouquinho de papo cabeça, é do ofício da leitura. Então, Padre Joãozinho, eu vou pedir para o senhor ler, então, não sei se é longo o texto. Não, um parágrafo, nada comigo é longo, não gosto de coisa enjoada e não perco audiências, ela, não se preocupe, não. Se estiver diminuindo, você me chora e me interrompe. O doutor Marco, e aí queria que você, então, lesse aí. Posso só concluir com esse parágrafo? Falando da temperança, né? Eu estou achando o Brasil destemperado, espiritualmente destemperado. O Brasil destemperado vai para o buraco, não é? Então, São Gregório Magno, lá no século VI, gente, 1500 anos atrás, ele escreveu isso, comentando o livro de Jó. A ciência dos arrogantes tem isso de próprio, que eles não sabem comunicar com humildade o que ensinam, e não conseguem apresentar com simplicidade as coisas boas que sabem. Vê-se bem pelo modo como ensinam, pois se colocam, por assim dizer, em um lugar muito elevado e olham de cima para os discípulos postos embaixo, à distância, e não se dignam a examinar juntos a questão, mas apenas a se impor, pelo amor de Deus. Nós precisamos de sabedoria e humildade nessa hora, temperança do nosso governo, conversar com o nosso povo. Espiritualidade passa por isso, sabe? Por aprender com as senhorinhas e com aquele povo que está sofrendo, e sem querer se apegar ao seu próprio poder como se fosse uma boia de salvação, né? Enquanto todo mundo está morrendo, está preocupado com o seu ego. Isso é narcisismo, não é? E o narcisismo autorreferencial vai levar ao buraco, vamos ter mortes.
Como estava aqui, já dá para... Né, aumentou o número de mortes. Por quê? Porque faltou temperança. Né? Então, eu rezo para que os nossos governantes, assim, porque o governante, ele é parâmetro para o povo. Se ele é destemperado, né? Se ele monta num cavalo para ir na marcha dos 30, gato pingado, ele se torna parâmetro para os birutas de plantão. Está cheio de biruta de plantão por aí. Né? E aí vai tendo o quê? Espiritualidade de torcidas unidas. Né? Quando que eu vi a torcida do Palmeiras juntar com a torcida do Corinthians? Passa pela espiritualidade isso, minha gente. Passa pela espiritualidade. É o espírito da coisa. Então, o que é isso? Falta de tempero. A sopa vai estar muito salgada, a gente vai ficar com... e vai morrer gente. Né? Então, a serenidade e a temperança são ingredientes fundamentais para uma espiritualidade salutar. Viu, que é salvífica... Deixa eu falar uma coisinha aqui. O doutor Amaury, quando deu a ideia para a gente, lá no ano passado, de fazer a Quarta do Saber na Cafeteria Especial, né, que é um evento que a gente faz mensalmente para compartilhar conhecimento na área da filosofia e áreas humanas, a gente interrompeu por causa da pandemia e... Jorge, só um instantinho, o teu som está travando. É melhor a Gisele conduzir, Jorge? Melhor a Gisele conduzir. Deu uma falhadinha na fala. Não, falha total. Está travando a imagem, Jorge. Entendi. Não consegue... mas só queria fazer uma jogada de pergunta. Dá para me ouvir bem agora? Não. Então, Gisele, segue em frente. Manda para mim aqui, que eu boto a pergunta aqui, Jorge. Vai lá, pode seguir em frente aí. Jorge, de castigo é fogo. O doutor Marco hoje está quietinho ali, está de castigo, mas vou te chamar, doutor Marco. Vem aqui que eu quero saber, então. A gente falou muito dos testes, eu quero saber se essa semana você está satisfeito. Boa noite, Gisele, boa noite, Amaury, boa noite, Padre Josinho, convidado, boa noite, Jorge. Sempre é bom, quarta-feira, estar aqui conversando com vocês. É uma quarta-feira que, no meio da semana, que vai nos remeter a semana que vem, um momento que me preocupa um pouco do que vai acontecer, porque os nossos ônibus vão voltar, a nossa população vai começar a circular, e como a Amaury falou, nós não temos plano nenhum ainda constituído para nós conseguirmos ver o que vai acontecer, ou ter uma expectativa do que vai acontecer. Só para lembrar vocês, semana passada a Fiocruz fez uma nota técnica sobre a importância das medidas no distanciamento social do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro quer voltar ao normal agora, segunda-feira que vem, e a Fiocruz a Fiocruz é contra e fez algumas anotações que eu achei muito importante, talvez sirva para nós também conversarmos um pouco. A Fiocruz colocou 3 tópicos que eu acho muito importante. O sistema de saúde tem a capacidade de enfrentar o que vai acontecer, esse aumento do número de coronavírus. O sistema de vigilância vai ter a capacidade de identificar as pessoas portadoras. O governo vai ter capacidade de fazer um manejo do distanciamento social. Vai ser muito complicado. Isso aí é uma pergunta que todos os governantes deveriam fazer para nós sabermos o que pode acontecer. Eu acho que a semana que vem nós vamos ter um papel muito, muito importante da imprensa. A imprensa vai ser importantíssima porque os nossos números de testes vão começar a ser positivos. Nós vamos ter pessoas diagnosticadas com Covid-19, circulando, assintomáticas ou não assintomáticas, circulando. E se nós ficarmos, como nós estamos, falando em número de mortos e não explicando para as pessoas que essa tendência de aumento é porque nós estamos diagnosticando, sinceramente vai ser muito complicado a partir da semana que vem nós convivermos, porque vai dar muito, muito medo, muito receio. Né? Então, só queria conversar isso, desejar uma boa noite para nós e vamos continuar a conversa. Era isso que eu tinha que falar, Gisele. Maravilha. Eu queria saber, então, de todos que estão aqui,
porque estamos aqui diante de algo que normalmente a gente vê que estão em lados opostos, mas ultimamente, ou durante a história, ou eles se unem ou eles se separam, né? Que é a ciência e a religião. Temos aqui duas pessoas da área médica, Padre Joãozinho, da área religiosa. E aí eu quero saber de vocês o seguinte: a espiritualidade tem se tornado ferramenta de, não sei se de fuga, mas de apego para suportar uma situação desconhecida. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, diante do desconhecido, acredito que até os ateus, né, Padre Joãozinho, estão rezando para uma força maior para que nos tire disso e que nos livre de todo o mal, né? Então, assim, como que a gente pode usar essa ferramenta, a espiritualidade, de que forma a gente pode se conectar com algo que vai nos deixar menos ansiosos, né? E também da parte da ciência. Apesar de acreditarmos, né, termos fé e acreditarmos que existe uma força maior, a gente não pode esquecer também que todos os cuidados devem ser tomados. Não adianta acreditar em Deus e não lavar a mão. Então, eu queria que vocês fizessem essa comparação entre... Enfim, passo a palavra para o Joãozinho. Vamos pegar as duas principais orações que todo mundo sabe, o Pai Nosso e a Ave Maria, né? No Pai Nosso tem uma frase que me deixa bem impactado, que é: seja feita a vossa vontade aqui na terra do jeito que é lá no céu. Então é o seguinte, nós queremos fazer da terra um pedacinho do céu. Essa é a espiritualidade verdadeira. Quem já esteve no céu por meio de uma experiência mística não se conforma que na terra não seja como é lá. Lá é bom, lá é uma vida saudável, a gente tem todos nós, cada um tem o seu imaginário de céu. Ok. Até o Roberto Carlos: eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Então todo mundo tem, né, uma imagem de céu. Daí outro pode chamar de utopia, etc. Mas é o que há de bom. Então, aqui tem um problema, né? Uma solução e um problema. A solução é quando eu, por meio da experiência de céu e olhando para aquilo que não é céu ainda, deixo acordar em mim uma ira santa, uma santa indignação, que é motor de transformação da realidade. Então, gera solidariedade, gera comportamentos renovadores da sociedade, gera uma força positiva da religião. Porém, tem um lado negativo. O que a Gisele estava colocando é muito verdade. Eu posso ir para o céu e não querer voltar mais, enquanto eu estou na terra. Teve um cara lá na Bíblia, chamado Pedro, que foi para uma sessão de cinema de céu que Jesus resolveu fazer durante a vida dele. Jesus gostava de cinema, e resolveu subir no monte e se transfigurou. Aquilo foi uma verdadeira experiência cinematográfica. Ele trouxe personagens, Moisés, Elias, se transfigurou, e tudo era bonito e tal. O Pedro acordou no meio da sessão de cinema e disse assim: Senhor, como é bom estar aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para Moisés e para Elias. Jesus disse: o quê, Pedro? Ficar aqui no bem bom da adoração, do culto, da reza? Não, tem que descer. Lá embaixo tem muita gente que precisa ser transfigurada, tem que levar a missa para a missão, tem que levar a prece para a praça. Então, essa é a espiritualidade cristã, que não estaciona no louvor, porque isso seria Doril. Tomou Doril, a dor sumiu. Reza que passa. Então, nós chamaríamos isso de alienação, né? Uma religião alienante. E a religião alienante, ela é alienada sempre por alguém. O diabo tem seus coroinhas, seus acólitos. E quem são os acólitos de Satanás? São aqueles que percebem essa dinâmica de alienação que está tão fácil nessa hora e usam uma ideologia barata, usam a religião, né, para iludir essa pessoa que já está fragilizada, né? Então, tem que tomar cuidado com essas duas possibilidades da religião, porque ela pode se transformar em instrumento de emancipação, de saúde, solidariedade, e pode também de instrumentalização do povo nessa hora, né? Lembre do tempo dos escravos, no Brasil, em que muita gente dizia para aquele escravo assim: você está sofrendo agora, mas depois da morte você vai para o céu. Então, sofra bastante agora, não se revolte contra o seu senhor, né?
Porque o seu senhor vai para o purgatório e você vai para o céu direto. Isso é ideologia. Isso não é de Deus. Quem inventou isso foi o demônio. E, Padre Joãozinho, muitos líderes religiosos estão negando a pandemia, né? Dizendo que não existe, enfim, não é isso. O que falar disso? Porque isso acaba, assim, alienando a população. São líderes... São negacionistas, né? Que acabam levando a população tem uma linha filosófica hoje de 14ª categoria que não passaria em qualquer exame de conclusão de curso de graduação, no pior estilo de Olavo de Carvalho, que está sendo linha mestra do atual governo, que é feito de pessoas de muito frágil formação filosófico técnica, né? E acredita em Papai Noel, não é? Acredita em terra plana, entendeu? Acredita em terraplanismo. E isso daí é feito por uma pessoa que até ontem era comunista, né? E agora, de maneira cínica, acusa todo mundo de ser comunista. Quer dizer, eu acho que é um cinismo, né? Nós voltamos, né? O Jorge, se estivesse aí falando, ele que é tão amante da filosofia, iria recuperar a volta dos cínicos, né? Os cínicos estão de volta. Cínicos e sofistas, né? Aqueles que fazem pedra parecer pão, né? Lembra que o diabo falou para Jesus, faz dessa pedra... Tem hoje aqueles que transformam pedra em pão. Então, a pandemia vira uma gripezinha, não é? Mas não precisa estudar muito, não precisamos gastar tempo aqui para identificar a gravidade do momento, não é? E a religião saudável, salutar, eu gosto da palavra salutar, viu? Porque salutar, a Gisele disse o seguinte, temos aqui os dois, tem o padre e tem o médico. Então, salutar mistura duas categorias de maneira, é uma palavra, dessas polissemias, muito inteligentes, porque salutar é saudável e salvífico. Agora, presta atenção, se não for saudável, não é salvífico. E se não for salvífico, não é saudável. Por isso que Jesus anuncia a salvação curando pessoas, né? Senão, ele não curaria, ele diria assim, morra em paz que no céu a gente se encontra, vai ser melhor para você lá. Vamos encurtar o caminho. Não. Doutora Mauri, a religião hoje tem sido, como eu fiz a pergunta para o Padre Joãozinho, né? Tem ajudado as pessoas, tem facilitado esse momento de quero me valer... caminho definido? Eu quero me valer um pouco da minha condição de médico, eu sou também formado em filosofia, e eu quero me valer dessas duas vertentes, que, para mim, são complementares e me tornam realmente, acho que, um profissional melhor, a partir do momento que eu comecei a entender melhor o próprio ser humano, que é o meu objeto de trabalho. Eu gosto muito de uma frase do Kant, Immanuel Kant, um grande filósofo. Ele fala que a tarefa do ser humano é sair da sua minoridade para o estado de maioridade através da razão, do esclarecimento. Isso aí é espiritualidade, né? É um exercício da espiritualidade. Independentemente do tipo de credo que qualquer pessoa tenha, nós sabemos que a própria definição de saúde, e aí entrando na questão salutar que o Padre Joãozinho refere, a definição de saúde é o bem-estar físico, mental e social. O ser humano, para estar bem, é preciso que ele tenha essa completude, ele precisa estar bem do ponto de vista da sociabilidade, ele precisa estar bem do ponto de vista da saúde física, ele precisa estar bem da saúde mental. Então, nesse momento agora, qualquer positividade que ele venha a exercer, no exercício da religião, no exercício da sua fé, no exercício da sua espiritualidade, que pode se manifestar das mais diversas formas, né? Eu acho que esse é um momento, inclusive, que é possível que a gente tenha um crescimento pessoal. Eu acredito muito nesse aspecto. Eu não acredito muito na coisa coletiva. Eu acho que a grande revolução ela é pessoal. Eu acredito na revolução moral, na revolução da ética dentro das pessoas. Mas, num contexto geral, estou um pouco descrente, né? Mas vejo que as palavras que o padre se refere, principalmente esse termo salutar, exatamente ele coroa isso, né?
O salutar realmente é você ter uma integridade da tua saúde, esse exercício pleno da saúde, que passa realmente, então, pela melhoria da espiritualidade. Isso é tão positivo, e o Padre Joãozinho, numa da fala, um pouco do que ele falou, ele tocou a questão da imunidade. É notório que pessoas que estejam comprometidas do ponto de vista psicológico, estados depressivos, estados de ansiedade, são pessoas que adoecem imunologicamente. Eu constato isso no meu consultório. Isso é fato. O Marco, que trabalha no diagnóstico, sabe que a gente consegue, inclusive, medir hormônios. Você mede o cortisol em pessoas que estão estressadas. É possível mensurar isso até do ponto de vista bioquímico. Então, não há dúvida que essa integridade é fundamental. Agora, estar bem nesse momento requer muito esforço, né? Como o padre falou, a gente hoje vem bombardeado aí de uma série de notícias de fake news, desses negacionismos, realmente de desinformação, exemplos piores possíveis, como vem da esfera superior, e falta para nós, eu acho, um pouco mais de credibilidade nos líderes políticos e naqueles que norteiam as nossas ações. Eu acredito que a gente está um pouco perdido em termos de referência. Isso não faz bem, né? Isso não faz bem para nenhum de nós. Mas quero ouvir o Marco aí. Amorim, eu penso o seguinte: o ser humano é muito complexo. Se nós começarmos a pensar na forma de nosso comportamento, veja bem, eu acho que nós temos 4 tipos de comportamento nas pessoas, referindo à pandemia. O primeiro comportamento que eu colocaria seria aquele que está tudo errado. Não tem gripe, não tem nada, vamos continuar saindo, vamos tocar em vida normal, que não tem nada. E isso não ajuda em nada. O número 4, que eu vou colocar como 4, é aquele que, não, nós vamos perder tudo, vai morrer todo mundo, a pandemia vai tomar conta. Também não ajuda em nada. O número 2 é aquele que eu colocaria como obediente. Aquele que não sai de casa, ele fica em casa, ele não vai nem no médico, ele não vai nem comprar pão, ele também não ajuda em nada, ele é obediente. E ficou desse contexto todo, ficou só o que eu chamo do terceiro turno, da terceira que vamos nos incluir nesse, que são as pessoas que estão procurando uma solução, que saem da rua, conversam, dizem para usar máscara, dizem para tomar o distanciamento social, levam a informação correta, não politizam o assunto, falam sobre saúde como tem que ser falado cientificamente. Então, eu acho que é muito pouca gente, na minha opinião, fazendo o correto para ter tanta gente querendo que a casa pegue fogo, de um lado ou do outro. Então, ela é muito difícil. E tanto a religião como a parte científica, a parte técnica, a parte médica, nós precisamos pensar que nós somos um país que não tem educação. Nós não somos um país que tem educação. E nós não vamos conseguir evoluir sem um país se nós não levarmos a educação para esse povo. Vai ser muito difícil. Hoje, sabe uma coisa? Isso que o Marco está falando, ele traduziu exatamente o que eu pensava na palavra temperança. Olha só, então, para complementar isso que o senhor está falando e que todos vocês falaram, a Bruna Vieira de Maria mandou uma mensagem. Olha só, padre, acho que para chegarmos nessa reflexão que parece óbvia para muitos de nós, é necessário um mínimo de capacidade de ser crítico. Basicamente, nosso país tem um déficit na educação. Então, tá aí, né? Talvez essa educação que nos falte já historicamente está resultando nessa falta de temperança que a gente está vendo também, entre outras coisas, né? Isso me assusta. O destempero não desce. Nas pesquisas, as pessoas querem o UFC. O Brasil é o segundo país que mais assina pay-per-view para assistir briga, né? E assiste de graça também na TV, né? Eu, ultimamente, vou dizer para vocês, eu estou dando um tempo de assistir, no começo assisti o tempo inteiro, eu estou dando um tempo, que eu quero paz, eu tenho muita coisa importante para fazer, o meu processo criativo é muito vasto, acho que caiu alguém aí. Marco.
Marca aí. E eu queria embarcar, eu queria embarcar numa questão que o Amaury tocou de leve, sobre espiritualidade, mas não queria falar de espiritualidade confessional, apesar de que eu vou falar um negócio que aparentemente é super confessional. Eu estou fazendo uma experiência, foi o Papa Francisco que pediu, né, numa carta que ele lançou, agora no final de abril, e ele pediu para as famílias rezarem o terço, todo dia. Então eu criei o terço online, né? O meu disco mais vendido é esse daqui, Os Mistérios do Terço. É 1 milhão de cópias vendidas, esse disco aqui. Faz 25 anos já que eu lancei. E continua normal. O que eu tenho observado? Eu reúno, pelo Zoom, 50 pessoas rezando o terço durante meia hora. É a oração mais antiga do cristianismo, que dura mais tempo. Qual que é o grande segredo da oração tão repetitiva do terço, que é a versão cristã dos mantras, por exemplo, no hinduísmo? Todas as religiões, o islamismo tem seu terço, né? Que repete. Isso vai criando, e eu queria perguntar mesmo aí para o Amaury uma questão médica, que eu já ouvi falar e eu queria confirmar, que essa repetição ritual, rito é uma coisa muito importante, né? Em tudo, o rito que nós estamos estabelecendo aqui dentro dessa sala, tem um rito, né? Tem uma moderadora, tem uma sacerdotisa, Gisele, que está presidindo aqui o nosso culto, né? Que é um cultivo, culto é cultivo. E tem que ter um rito. Ela está dando ritmo para o nosso. Se alguém se excede, ela vai e tal, passa a bola para o outro e tal. Jogo de futebol tem rito, né? Tudo tem rito. E o terço tem um rito que repete-se 10 Ave Marias, um Glória ao Pai, Pai Nosso. O que eu tenho observado? Quando as pessoas, depois jogo no YouTube, 6h30 da tarde, vocês podem entrar lá e vão ver o resultado final. Milhares de pessoas assim participam daquilo. Eu tenho observado que quando as pessoas chegam, tem um grupo de 40 que estão sempre, né? Quando as pessoas chegam, elas chegam ansiosas. Elas chegam parametrizadas na loucura, sabe? Na ansiedade, ela reza assim, ó, quer ver, ó? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. Aí eu rezo assim, Ave Maria, cheia de graça, o tom da voz. Aquilo aos poucos vai entrando. Vocês já viram quanto o YouTube tem de relax? Né? Com coisas que... não sei se está acontecendo com vocês. Chega depois da minha benção da noite, às 10 da noite, ainda vou fazer mais uma live hoje aqui, depois tem a minha benção da noite, e aí eu ligo aqui o Relax, que vem de qualquer lugar do mundo, e uma música muito suave, e dou uns 10 minutos de rito de detox. Precisamos desintoxicar, gente. A religião verdadeira, ela desintoxica, sabe? Por meio do rito, da repetição. Isso é saudável. Pode ser silêncio, né? Posso fazer só uma observação? Só uma observação. O que me fascina muito no estudo filosófico é essa junção que nunca foi premeditada entre Ocidente e Oriente. O que o Padre Joãozinho coloca em relação à questão do rito, e esse rito ele é importante. Se você pegar os ensinamentos de Confúcio na China e entender, dos preceitos do Confúcio, na sua sabedoria, era ritos. O que ele chamava de como ser. Você, de repente, se tornar um outro por um momento para você entender o outro. Isso era um processo ritualístico. A base da filosofia confuciana era o caminho, o rumo, né? Algo que os chineses tinham completa alienação do que acontecia no Oriente, no Ocidente, né? Então a filosofia grega se desenvolvendo totalmente de um lado, com um outro conceito, né? Alguns do conceito do dualismo do Platão, e o lado de cá, um lado de mais interiorização. É muito interessante essa coisa ritual dentro da filosofia oriental. E vem de encontro a isso que o padre coloca, que eu acho que é um momento interessante para a gente estipular alguns ritos. Isso faz parte, isso é uma terapia, isso é um processo terapêutico. O Ocidente está
Nunca se meditou tanto, né, padre? Eu acho que o senhor deve ter ouvido falar nisso. Nunca se tá se praticando tanta meditação quanto agora. Não sei se adequadamente, mas está na moda hoje você meditar. É uma das coisas que nós estamos aprendendo dentro desse processo, dessa pandemia. Essa interiorização, que a gente está se voltando para dentro de nós próprios, está ressuscitando uma prática que, inclusive, é muito salutar, ela é terapêutica. A meditação é comprovadamente terapêutica. Tem estudos, diversos estudos psiquiátricos mostrando o seu benefício no bem-estar. Então, só para não perder o gancho, porque essa palavra rito que o padre Joãozinho colocou me remeteu diretamente à filosofia oriental. Desculpe interromper. Imagina, até aproveitando então esse gancho, fazendo a voz aqui do Giorgio, que está mudo hoje, ele mandou o seguinte, que o pensamento comanda a nossa maneira de estar no mundo. Se a oração também faz isso, né? Faz. Agora eu queria voltar... Uma coisa, só deixa eu... Ah, legal. Sim, doutor. Assim, ó, é que nós estamos com essa insegurança, essa falta de liderança, e nós estamos com... As pessoas estão em casa, na minha opinião, com dois sentimentos muito, muito perigosos. O medo e a insegurança. Nós estamos com muito medo. Se um vizinho nosso é diagnosticado coronavírus, nós ficamos apavorados. Nós estamos com insegurança de não saber quando é que nós vamos voltar com a vida normal. Eu acho que nós não vamos voltar com a vida normal. Nós vamos fazer uma nova vida, nós vamos ter um novo relacionamento. O que eu queria perguntar para o padre é o seguinte: o que o senhor acha? Como é que está aquela família que perde uma pessoa, um parente, um pai, um filho sobre o coronavírus e escuta nas redes sociais, escuta na televisão assim, morreu, mas era um velho, morreu, mas já estava doente, morreu, e isso transmite a família toda. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Deixa eu ser muito sincero, Marco. Eu vou evocar aqui a memória de um colega meu de seminário, que está aí no banco, na fila dos altares, que é o Padre Léo, não é? Somos da mesma turma. E o Padre Léo tinha uma meditação que ele falava sobre ressentimento. Primeira coisa, nós temos que tomar cuidado para não reproduzir. Eu não reproduzo mais lixo. Eu tenho visto e ouvido tanto lixo que eu não quero ser canal de transmissão. Então, não vai ter o meu retweet. Não vai ter minha resposta. Gente, eu sou tão criticado nas redes sociais, vocês não têm noção. Você acha que eu respondo? Que eu retuito? Não, porque eu vou estar ressentindo. E esses são vampiros da internet que querem sugar a minha energia. Então, primeira coisa, eu não repito. Vamos tomar cuidado, porque quem quer parametrizar a sociedade quer que se fique repetindo os seus lixos, né? Então eu não faço. Já estou num outro ponto, eu já não escuto mais essas, porque já estão se repetindo muito, é sempre a mesma coisa, né? Mas um pouco eu vou dizer aqui, eu vou fazer um exercício negativo, eu vou fazer o que eu disse que não é para fazer. Eu vou dizer assim, e daí? Dói na alma? Dói na alma, não dói? Dói na alma, então apaga esse e daí. Vamos ser propositivos, somos inteligentes, vamos encontrar caminhos novos. O Brasil não é mais uma federação. O Brasil é uma confederação. O Brasil é uma confederação. Os nossos governadores e prefeitos estão sendo mais determinantes nesse tempo de pandemia do que o governo federal. É ou não é? Estão sendo mais determinantes. Se existe alguma boia, né, ela vem dos governos estaduais e dos governos municipais. E que é quem está vendo a tragédia acontecer ali pertinho, né? Sabe que em outros tempos de pandemia, as orações cristãs agregaram uma mística da morte. Então, voltando ao que o Marco perguntou,
eu tenho refletido muito sobre aquela última frase. Antes eu falei sobre 2 orações, mas falei só de uma, né? A segunda é a Ave Maria. A Ave Maria termina com uma frase inquietante: agora e na hora da nossa morte. Né? Gente, isso a gente rezava e nem lembrava, mas agora as pessoas estão com essa sensação de iminência da morte muito presente. Assim, todo mundo sabe que não é brincadeira. Que morreu a menina de 17 anos lá no Rio de Janeiro e a mãe dela voltou para casa. As duas com coronavírus. Né? Então, todo mundo tem esse bilhete, todo mundo que está nesse mundo tem esse bilhete premiado maldito. É ou não é? Ninguém sabe como será a sua reação. Eu não sei. Né? Moro ali do lado, aqui do lado do Padre Zezinho, que tem 79 anos e hoje foi ao médico. Né? Tem 3 doenças: câncer de próstata, tem diabetes e tem um AVC. Né? Esse é um grande problema também, né, padre? Porque muitas Como é pessoas... que Esse também é um problema, porque muitas pessoas com outras doenças estão deixando de ir ao médico para cuidar disso. Exatamente. Mas eu queria entrar numa questão de tanatologia, que eu acho que é mais interessante, que o Marco levantou aí, passou um pouquinho transversal, mas eu queria focar nessa questão tanatológica. Quem perde um ente querido, nesses tempos de pandemia, e na Itália isso se tornou muito, muito forte para o italiano, e muitos padres morreram lá por causa disso, né? Que não conseguiam admitir que não recebesse um funeral cristão, né? No Brasil, talvez a gente seja mais condescendente com isso, e eu tenho visto em alguns lugares até vala comum e tal, e o pessoal não sabe nem bem onde está enterrado o seu parente, né? Mas, gente, é um rito de passagem na hora da perda de um ente querido. A gente precisa elaborar o luto, senão ele fica engasgado, e a gente fica morrendo todo dia junto com aquela pessoa. Então, aqui, a religião precisa encontrar uma forma, né? Em alguns lugares, até os próprios enfermeiros têm encontrado maneira, por videoconferência, um tablet, um celular, alguma coisa, né? Porque o que não dá é para você perder alguém. Ontem ela estava aqui está o armário, a cama, ali está o chinelo, hoje ela não está mais. E você não chorou seu morto, porque você não viu, você não velou seu morto. Isso não é religioso, isso é humano. Velar seus mortos é um direito humano, não é? E que o coronavírus às vezes tira, não é? Porque não dá, né? Como é que você vai fazer um velório de uma pessoa que faleceu do coronavírus? Realmente trágico, né, padre? Meninos, eu preciso encerrar a nossa live, que nós já passamos o tempo, né? Hoje falando bastante, mas tem uma frase aqui que o Jorge também me mandou para encerrar essa live, para vocês se despedirem então. Que o isolamento mostra o individualismo cada vez mais forte na sociedade. Por isso, uma espiritualidade que leva para a coletividade faz mais sentido numa pandemia como essa. Eu acho que pensar no coletivo também vai ajudar a gente a se sentir melhor diante de tudo isso, né? Meninos, obrigada pela live de hoje. Quero que vocês se despeçam, mas quero dar um beijo no coração de cada um aí por estar junto aqui. Bom, eu agradeço muito a presença do Padre Aquecedor. Só para colocar para o senhor que esta é a 6ª live que a gente está fazendo. Toda quarta-feira a gente tem procurado trazer sempre um convidado, diversificar um pouco o lado só ciência, só laboratório, só diagnóstico, e foi muito positiva a tua presença aqui, agradeço muito por ter aceito o convite. Quem sabe voltamos a fazer um outro papo também mais para frente, né? E foi bacana, acho que essa interação trouxe da religião, especificamente da sua fé, do seu trabalho. Eu já conhecia seu trabalho também, parabenizo, já quero deixar de antemão esse parabéns por tudo que o senhor tem feito, por tudo que o senhor tem produzido. E meu amigo Marcos, Gisele, o Jorge, que está um pouco silencioso lá, está um pouco congelado na tela, né? Lembrando que quarta-feira que vem, com certeza, a gente vai estar junto outra vez. Eu não sei se a gente vai ter boas notícias, né? Mas a gente vai ter novas notícias e talvez a gente
façam de uma live a derradeira, né, comemorando tudo que for possível aí de positivo que a gente venha alcançar. Então, até quarta que vem. Espero esse dia. Doutor Marco. Boa noite, Gisele. Boa noite, Amaury. Padre Joãozinho, prazer conhecer o senhor. Gostei muito da nossa conversa. Achei uma conversa muito interessante mesmo. E concordo com o Amaury. Essa batalha toda que nós estamos tendo na parte médica, na parte assistencial, nós temos sempre junto a espiritualidade. Ela nos acompanha. Quem está na área da saúde, obrigatoriamente, ela tem que esse sentimento de espiritualidade nos acompanha. Acho fundamental isso, e é isso que faz a gente tocar a vida. Mas também concordo com a Maurício, eu acho que a semana que vem nós não vamos ter boas notícias. Vai ser uma semana muito complicada, mas estaremos aqui de novo para conversar, para falar a verdade, para levar um pouquinho de ciência a esse mundo tão turbilhão que nós estamos vivendo hoje. Uma boa noite para vocês, uma boa semana. Padre Joãozinho. Olha, eu fiquei muito feliz, muito surpreso pela qualidade da live, muito feliz porque eu sou catarinense, raramente tenho oportunidade de estar no meu estado, né? Que eu saí como criança de Santa Catarina, mas, enfim, catarinense, nasce catarinense e morre catarinense, então temos um jeito próprio. Nós não somos gaúchos nem paranaenses, graças a Deus, né? Somos catarinenses. Mas o que eu queria dizer é que apareceu um outro tema, pegando a deixa do Amaury, né? Apareceu um outro tema que, se me convidarem novamente, estarei aqui, porque eu amo uma conversa inteligente. Isso é tão raro hoje, né? Religião com inteligência, medicina com inteligência, política com inteligência, filosofia com inteligência, jornalismo com inteligência, sempre é importante. A inteligência salvará o mundo, né? O fundador da nossa congregação, Padre Deon, falava de buscamos a civilização da inteligência do coração. Por isso nós, deonianos, o Sagrado Coração de Jesus, estudamos e depois estudamos mais, né? Me dediquei a vida inteira ao estudo, né? E, enfim, eu acredito na força do saber com sabor. E na última intervenção que a Gisele leu, falou-se um negócio muito interessante ali da mística da quarentena. Mística do isolamento, que é uma palavra meio feia, né? Isolamento. Eu não sei se nós não poderíamos conversar numa ocasião, não agora logo, mas daqui a um tempo, que vocês me convidarem, sobre essa questão da espiritualidade e da clausura. Queria usar esse termo, porque ele atravessa todas as religiões. Veja, tem monge budista, falou-se aqui hoje de monge budista, falou-se de Confúcio, poderíamos falar dos essênios em Israel, poderíamos falar dos beneditinos, das carmelitas, não é? Enfim, existe uma espiritualidade da clausura, e as famílias agora estão tendo que viver espiritualidade sem ter feito voto. Nós aqui em casa estamos na clausura, mas a gente fez voto, né, de vida comunitária. Mas tem marido que não estava acostumado a ficar tanto assim junto com a esposa, né? Então, né, chega uma hora, né, ou voa ou avoa, acontece alguma coisa. Então tem que ter uma mística para isso. Como é que é esse negócio, né? Qual é o segredo para viver entre quatro paredes e não surtar, né? A espiritualidade de 2.000 anos, de 4, de 5.000 anos, tem alguma coisa a nos ensinar. Até para a clausura é necessário um treino, né? Uma adaptação e um preparo, né? Ó, uma piadinha. Tem aqui um Carmelo aqui perto, e o padre que reza a missa lá, chegou lá e disse: irmãs, para vocês não mudou nada, né? Vocês já estavam presas, continuam presas. Não, nós estamos em quarentena. Aí ele falou: mas o que é quarentena para quem sempre viveu dentro da clausura? Ela falou: a missa era às 6, agora é às 7. Elas estão dormindo uma hora a mais. Mudou tudo. Senhores, encerramos por aqui em nome do Jorge, então agradeço também a todo mundo aqui, já que ele está de castigo hoje.
Mas então, lembrando que na semana que vem aqui, no Facebook da Cafeteria Especial, a gente vai estar junto. Então, agradeço todo mundo que participou. Teve gente aqui dizendo que tem o CD do terço, tá, Padre Joãozinho? Então, ó, tá bombando aí. O novo livro aqui, A Verdadeira História da Virgem Maria. O merchan a gente acerta depois. Gente, obrigada. Então, até semana que vem, 7h30 da noite, a gente tá aqui. Se houver qualquer atraso, é porque a gente tá aqui, né, tentando entrar, mas a gente chega com certeza. Beijo, queridos, e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem usa máscara ama, tá na cara que quem usa máscara cuida. Tá na cara que quem usa máscara sabe que a vida é valiosa. Quem usa máscara salva. Salve o super-herói de máscara do bem. Ao cobrir a boca e o nariz também. É só parar pra pensar e enxergar que o legal agora é usar a máscara. Tá bonito, protegido, tá de máscara. Tá unida com a vida, tá de máscara. Salve simpatia, salve empatia. Usar a máscara salva. Usar a máscara